Então, hoje, em linhas bem gerais, eu vou falar um pouquinho sobre as coisas que eu trabalhei, que eu trabalho desde a da minha graduação. E eu tentei dar um enfoque mais metodológico, inclusive pensando em ideias para vocês terem pro trabalho que vocês vão ter que me entregar. Então, eu vou explicar para vocês como que a gente faz um trabalho de comportamento, por exemplo. Vocês tiveram alguma disciplina de etologia, comportamento animal? Alguém já abordou isso para vocês? Em ecologia animal eu tive um pouco. Pouco. Legal. O professor Waldner explicou como faz um etograma, essas coisas? Não foi tão específico assim, não, que eu me lembro. Tá. Não, só para eu saber em que nível que vocês estão, porque aí eu vejo se eu explico mais ou menos. Deixa eu compartilhar a tela aqui, então. Pode explicar do zero mesmo. Deixa eu só confirmar mesmo se tá gravando. Porque às vezes eu coloco para gravar e não gravo. Então, bora dar algumas ideias para vocês. Alguém gosta dessa parte de comportamento? Vocês acham sem graça? Qual é a concepção de vocês sobre essa temática? Eu gosto, acho legal. Alguém já trabalhou com isso? Pode falar, Hilary. É porque eu lembro que eu tinha estudado o sono das girafas, eu achei bom legal. A gente olha assim de longe, eu lembro que eu comentei com umas colegas, aí elas falam, nossa, que assunto chato. Aí eu, realmente. Aí eu fui ler o sono das girafas, achei mó legal. Não, comportamento é legal, comportamento é interessante. Não é para todo mundo, mas é uma área muito interessante. Eu particularmente eu gosto. Eu vou contar uma historinha antes de entrar no método, para ver se eu empolgo vocês ou se eu desempolgo de vez, né? Na verdade, eu até poderia ter colocado uma imagem antes dessa. Você sabe com que idade eu resolvi ser bióloga e por que eu resolvi ser bióloga? Eu só fui entender isso depois. Você não falou pra mim, não. Eu tinha 10 anos de idade, 11 anos de idade. E eu lembro que a gente foi visitar A gente era numa escola do interior do Rio Grande do Sul e a gente foi para Porto Alegre para visitar o zoológico. E aí, na época, eu vi aqueles babuínos da bunda vermelha, sabe? Não sei se vocês já viram. Os machos, eles ficam com a bunda vermelha bem inchada para poder... E quanto mais inchado, mais as fêmeas gostam do macho. Então, aquilo funciona como se fosse um caractere sexual secundário. Funciona como um atrativo para a fêmea. E eu vi aquilo, eu achei aquilo sensacional. E aí eu lembro que eu voltei para casa falando, nossa, eu quero estudar isso. Aí minha professora falou, tá, tudo bem, tá, você vai estudar isso. E aí, passou o tempo, eu entrei na graduação, eu não trabalhei com os macacos. Se hoje eu trabalharia com aqueles macacos, não. Eu não trabalharia com os macacos, depois vocês vão até entender por quê. Eu vou falar ao longo da apresentação na parte metodológica. Mas aí, quando eu entrei na graduação, eu conheci essa família aqui, ó. Vocês já ouviram falar nos piprídeos, nos passarinhos dançarinos? Eu nunca ouvi esse termo antes. Nunca ouviram falar das aves dançarinas? Não. Vocês sabiam que na Amazônia a gente tem passarinhos que dançam? Eu sabia agora. Os passarinhos fazem umas dessa muito doida. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha. Olha o moonwalk aqui, ó. Ô, louco! Isso é um GIF, mas o GIF, gente, é total a dancinha deles. Se vocês jogarem no YouTube, essa aula vai ter um monte de curiosidade de comportamento. Se vocês quiserem ir anotando as coisas pra pesquisar no YouTube depois. A Netflix tem um documentário também chamado... como é que é? A Dança das Aves, eu acho que é isso. Na Dança das Aves, eles também... É um documentário de 1 hora só sobre a ave dançarina. E eles falam dos piprídeos, esses passarinhos que só são encontrados na região neotropical. E eles dançam. Então, ele faz passinho para trás. Olha esse aqui. Ele rebola, ó.
Que humilhação pra mim, ó. Passarinho dança melhor do que eu. Gente, eles seriam os precursores do TikTok, gente. Eles deveriam ser chamados, inclusive, de pássaros TikToker. Olha esse outro Os aqui. passarinhos Verdade, conseguem professora. influenciar o TikTok. Olha esse aqui, que loucura. Eles pulam um por cima do outro. Pois é, quando eu entrei na graduação, eu tava no primeiro semestre. E aí, eu era muito empolgada. Calor é muito empolgado. Os calouros da UFRR também desse ano são muito empolgados. É muito engraçado como as pessoas entram com esperança na graduação. Depois, quando se forma, a pessoa quer fugir, né? Mas quando entra na graduação, quer entender tudo. E eu descobri esses passarinhos. E aí eu fiquei doida. Olha como esses passarinhos são coloridos, como eles têm cores diferentes. Aí eu já queria entender por que esses passarinhos têm tantas cores diferentes. Por que esses passarinhos dançam. Esse é só um grupo de passarinhos, gente. Na Amazônia aqui a gente tem, a maioria desses aqui que a gente está observando tem na Amazônia, tem alguns que a gente tem aqui em Roraima, tem alguns que a gente tem no Tepequém, tem alguns que a gente tem só lá em Caracaraí. Em Boa Vista mesmo, infelizmente, a gente não tem, senão eu levava vocês para ver os passarinhos dançarinos. Aí quando eu tava na graduação, na região que eu morava, só tinha esse aqui, ó. Esse bem da esquerda. Que pra mim eu acho que é o mais bonito. E esse passarinho aqui é justamente esse que dançava, ficava pulando um por cima do outro. E aí eu pensei, vou estudar esse bicho, porque eu quero saber tudo desse bicho. Aí eu comecei a estudar, aí eu fiz o meu TCC com ele. Esse passarinho, olha, isso aí não é bonitinho, gente? Se vocês acharem feio, tudo bem. Muito fofo. O chapéuzinho, mano, o chapéuzinho. O chapéuzinho dele é colorido, assim, a cor deles funciona como um... Vocês já ouviram falar em caractere sexual secundário? A senhora acabou de falar sobre isso, eu acho. Não. Eu não sabia antes, não. Tá. Vou ver agora que a senhora falou. Os caracteres sexuais secundários, gente, tem o secundário e tem o primário. O primário são os genitais. No caso de passarinho é a cloaca. Enfim, no caso de mamífero, eles têm outros caracteres sexuais secundários, primários, desculpa. O secundário são uns caracteres adicionais, é o que você vai exibir para poder atrair o seu parceiro. No caso desses animais, eles usam, por exemplo, a cor. A cor é o primeiro caractere sexual secundário que eles usam. Então, quanto mais colorido, melhor seria a qualidade deles, mais saudável seria esse macho. Depois eu vou falar de um outro trabalho que a gente tem, inclusive, relação entre cor e doenças. Geralmente, quanto mais colorido o bicho, o passarinho, ou enfim, o lagarto, o camaleão, mais saudável é esse animal. Vocês sabiam disso? Não sabia, não. Também. Eu tô aprendendo muita coisa hoje. É isso que eu tentei montar uma aula meio desconstruída. Não é bem uma aula, mas vou compartilhando algumas curiosidades com vocês. Por exemplo, os canários, que vocês... deve ter um monte de canário na rua de vocês. O canário, o macho, ele é bem amarelinho. Geralmente o macho, ele é bem amarelinho. Não sei se vocês já ouviram que o canário canta muito bem. Ou não? Eu já ouvi. O canto do canário também é um caractere sexual secundário. E eles usam esse canto dele para poder atrair a fêmea para reprodução. Então a fêmea, ela olha, será que esse macho ele é saudável? Será que ele vai ser um bom pai? Aí ela avalia a coloração dele, avalia o canto dele. No caso desses piprídeos, das aves dançarinas, as fêmeas, elas também avaliam se o macho dança bem. Lembrando que são só os machos que dançam, tá? Esses coloridinhos aqui é tudo macho. As fêmeas, elas são verdes, totalmente verdes, para poder se camuflar. As fêmeas, elas se camuflam, é muito difícil ver uma fêmea. Você vê basicamente o macho, é só o macho que dança. E aí, eu resolvi perguntar, será que a gente tem isso na graduação, né? Será que tem uma variação temporal no comportamento desses indivíduos? Então, por quê? Porque na Mata Atlântica,
Na Mata Atlântica, a estação reprodutiva dos animais, da maioria dos animais, vai de setembro a março. É um pouco diferente aqui do que a gente tem na Amazônia. E aí é uma estação reprodutiva muito longa. Se você for para a Mata Atlântica, seja de setembro até março, você vai ver que esses machinhos eles vão estar dançando para tentar conquistar a fêmea. E aí eu queria saber, será que eles se comportam igual em março e em setembro? Então o que eu fiz, eu fui acompanhando mensalmente, mostrando o comportamento. Depois eu vou explicar como que a gente amostra o comportamento. Mas aí eu fui anotando. Quanto que ele está dançando? Por quanto tempo será que eles estão dançando? E aí eu vi que, na verdade, tinha uma variação temporal no comportamento deles. Os machos, eles se empenhavam mais no começo da estação reprodutiva. E aí, conforme eles iam conquistando a fêmea, eles já iam ficando mais relaxados. É que nem a pessoa quando está tentando conquistar o seu parceiro, sabe? Quando a pessoa vai pro primeiro encontro, a pessoa vai lá bonita. Deixa eu ver. Gente, tem menina ou menino hoje na sala? Ou tem dos dois? Deixa eu ver. Não, tem menino também. Vamos lá. Para as meninas primeiro, depois eu vou para os meninos. As meninas aí, quando vão pro primeiro encontro lá, vocês não arrumam o cabelo, passa maquiagem, passa base, passa batom, não vai todo arrumadinho, assim, não tem um esforço para conquistar o parceiro reprodutivo? Sim, quando a pessoa fala cheguei, chega a dar um nervoso. Cheguei, vixe Maria. Exato. E é a mesma coisa o menino vai lá. Agora não tem mais isso, né? Mas, nossa, tinha uma época que eles passavam gel no cabelo. Ainda bem que isso passou. Passar gel no cabelo. Aí vai lá, passar perfume. Que mais que... Eu não sei exatamente o que mais que geralmente... Claro que tem exceções, mas mulher tende a ser mais vaidosa do que homem, né? Mas assim, tem toda uma preparação, né? Vamos sair pra jantar, vamos comer um sushi. Tem todo um investimento, não tem? Um investimento inicial. E aí, o homem faz a barba, Priscila. Faz a barba, verdade. Faz a barba. E aí, tudo é um esforço grande para conquistar o parceiro. Mas aí, conforme vai passando o tempo, vamos pensar que você começou a namorar. Isso se mantém ao longo do tempo? Muitas vezes não, né? A pessoa vai dando uma relaxada. Aí você vai encontrar a pessoa, você já não penteia o cabelo. Aí você já não põe mais a melhor roupa. Bora lá comer um lanche. Vai lá, já come um lanche, já se suja todo. É assim ou não é? Rapaz, nem sair, eu não saio mais, só fico com camisola, com roupa de casa. Nunca tive nenhum encontro. É assim perfeito. Mesmo. Fica aí em casa com a roupa sujada de água sanitária. Eu não sei se vocês já chegaram nessa fase, se vocês ainda moram com os pais ou não, mas quando vocês morarem sozinhos, vocês vão ter um monte de roupa manchada de água sanitária. Enfim, por que eu tô falando isso? Isso parece ser uma coisa única dos seres humanos, mas na verdade não é. Nos animais a gente também observa isso. Quando eu fiz o meu TCC, eu observei uma coisa muito parecida no caso desse passarinho aqui, ó. Ele tinha todo um empenho inicial no começo da estação reprodutiva e depois que ele conquistava a fêmea, aí ele já não dançava mais tanto, já não dava um pulo mais tão alto, já não estava mais... Não tinha mais um esforço tão grande como no começo da estação reprodutiva. Aí, o que vocês acharam disso? Vocês sabiam disso ou vocês achavam que o passarinho era mais esforçado? Aliás, vocês sabiam que aves, enfim, sapos, anfíbios tinham um comportamento tão complexo? Eu não sabia que era tão complexo assim, ó. Eles têm um sistema que eu acho isso incrível. É muito doido, assim, o nível de complexidade que eles conseguem atingir. Enfim, eu gostei muito de trabalhar com esse passarinho aqui, só que lá onde eu morava só tinha essa espécie da esquerda. Aí eu queria conhecer os outros piprídeos, eu queria
estudar todos os piprídeos. Aí eu fui para a Amazônia e comecei a trabalhar com esse aqui, ó. Esse todo pretinho, que ele tá bem no meio e embaixo. Pretinho com topete azul. Aí eu fiz o meu mestrado e meu doutorado com esse bichinho aí. E aí eu dei meio que uma continuidade, digamos assim, no que eu já tinha começado na Mata Atlântica, e aí eu resolvi estudar quais eram os determinantes do comportamento desse passarinho, o que influenciava o comportamento dele. Aí, no caso, eu acabei adicionando outras coisas. Eu queria saber se, quando eles estavam doentes, será que o comportamento deles era afetado? Será que quando eles estavam estressados, tinha uma certa influência? Será que um macho ele precisa ter mais ou menos testosterona para cantar mais ou menos? Porque assim como você sabe, não sei se vocês sabem que o hormônio testosterona ele é muito importante, ele tem vários impactos sobre o comportamento dos organismos. E aí eu queria saber se no caso desse passarinho a gente também observava esses efeitos. O que mais? Você sabia que o passarinho fica estressado também? Rola estresse nas aves? Sabia. Pois é, eu queria saber o que acontece quando o passarinho está estressado. Será que ele vai voar? Será que ele não vai? Quando uma ave está muito estressada, gente, eles ficam só em repouso, eles ficam... deixa eu tentar falar de um modo que não soe estranho. Às vezes a pessoa está muito deprimida, a pessoa quer ficar só em repouso, quer ficar na cama, né? Com alguns passarinhos acontece uma coisa mais ou menos parecida. Eles também, quando eles estão muito estressados, eles ficam em repouso. No caso dessas aves dançarinas, eles não querem sair para dançar. A cor deles pode ser inclusive afetada se eles estão sob estresse por um longo período de tempo. Então eu comecei a estudar tudo isso. Eu queria saber tudo que afetava o comportamento deles. Doença, hormônio. Será que o fato de eles estarem competindo com outros indivíduos vai influenciar ou não? Enfim, eu estudei tudo isso. Só que do jeito que eu tô falando parece fácil, né? Vocês têm ideia como que eu cheguei a essas conclusões? Eu tenho duas dúvidas, professora. Pode perguntar. Assim, a primeira é por que a senhora escolheu esse passarinho? Porque a senhora gosta dos topetinhos dele ou tinha alguma característica que a senhora se interessou? E a segunda é quais são os principais estresses que podem deixar o passarinho puto? O que é que faz isso? Vou falar primeiro do estresse, depois eu respondo a segunda, a outra pergunta. Então, existem vários fatores que podem deixar eles estressados, mas um principal, assim, que a gente encontra na literatura é risco de predação. Essas aves, eles são pequenos, eles têm... Deixa eu ver, quantos centímetros? Eles têm... Eu não vou lembrar quantos centímetros eles têm, mas eles pesam 10 gramas. Eles são muito levinhos, são muito pequenininhos. Eles cabem na palma da mão. No meu Instagram até tem uma foto minha com esse passarinho na mão, assim, que dá pra ver que ele é muito pequeno. Eu até devia ter colocado aquela foto comigo segurando eles pra vocês verem como ele é muito minúsculo. Como ele é muito pequeno, ele é muito suscetível à predação por diferentes animais. Uma serpente pode comer eles, um gavião pode atacar eles. Então, o risco de predação faz com que eles tenham alguns picos de estresse. O que mais? A chuva em excesso, quando tá chovendo muito, isso também pode funcionar como um gatilho de estresse para eles. Perda de abrigo. O que mais? Eu acho que esses são os principais. A fome, se eles estão com fome também. E rejeição não deixa ele puto, não? Ou ele fica de boa? Então, também tem alguns trabalhos que mostram isso. Assim, tem os dois extremos. Tem alguns trabalhos, isso eu não vi no meu trabalho, mas tem outras pessoas que já observaram que tem algumas aves que preferem viver no meio termo. Não querem viver solitárias, mas também não querem viver em grupos muito grandes, porque em grupo muito grande você vai ter uma competição muito grande entre os indivíduos, e aí os indivíduos vão começar a brigar. É que nem na casa de vocês, se eu colocar 20 pessoas aí na casa de vocês,
Vocês vão ficar estressados? Se morando Se me constantemente. atrapalhar, eu vou brigar com todo Depende mundo. se eu gosto delas ou não. Bora lá, Eu se sou tu mais fosse pro violenta. Big Brother lá, ficar isolada lá 3 meses com uma pessoa, com aquelas pessoas que você não conhece. Cancelado. Ah, não. Então, com os animais acontece mais ou menos isso também. Então, assim, tem um que eles chamam de tamanho ótimo. Então, às vezes ficar sozinho é ruim, pode funcionar como um gatilho para aumentar o nível de estresse, mas também grupos muito grandes também podem deixar funcionar como gatilho. Você quer saber por que eu estudei esse passarinho específico e não os outros piprídeos, ou por que os piprídeos? Porque esse específico? É porque eu também percebi que eles têm esse negocinho na cabeça. Sim, Aí sim. assim, o seu outro e esse negocinho. No caso, eu escolhi esse porque esse era o que tinha dinheiro para fazer pesquisa. Quando eu cheguei no IMPA, básico, né? Quando eu cheguei no IMPA, a minha orientadora, eu falei que eu queria trabalhar com comportamento, e ela recém tinha aprovado um projeto grande para estudar o comportamento dessa espécie aí. Então, eu poderia estudar outras, só que a mais perto de Manaus, a que já tinha os locais onde eles são encontrados, já estava mapeado, era fácil de encontrar, era fácil de medir eles. Foi por isso que eu acabei escolhendo esse aqui em específico. E tinha verba, né? Tinha Ele ajudava. verba e eles ocorrem no subbosque. Subbosque eu falei já pra vocês, mas não sei se vocês lembram, ele fica de 2 metros a 5 metros de altura. Então é mais fácil de capturar com a rede de neblina. Deixa eu ver aqui. Tem alguns outros. Deixa eu ver. Tipo esse vermelhinho aqui. Eu acho esse vermelhinho lindo. Só que ele ocorre a 10 metros de altura. Então, quando você vai trabalhar com comportamento, você tem que marcar os indivíduos. No caso dos piprídeos, a gente coloca um anel neles. Deixa eu mostrar o anelzinho pra vocês. Só um minutinho. Deixa eu ver onde é que vocês estão aqui. Vocês vão invadir minha conta, ainda bem que eu sou organizada. Não vai ter nada pra vocês verem. Deixa eu ver se eu acho as fotos dos anéis deles. Me senti representada pelas 50 abas abertas. É muita aba, né? Deixa eu ver aqui. Aqui eu ponho... Eu tava lendo antes de... Aqui. Vocês estão vendo essa foto aí que eu tô compartilhando com vocês? Tô sim, um anelzinho rosa e verde. Isso. Quando a gente vai trabalhar com comportamento, a gente geralmente tem que identificar o animal. Então, no caso de... Dependendo do animal que você trabalha, você vai identificar de um jeito. No caso de passarinho, a gente coloca essas pulseiras aqui, ó. E aí, isso vai permitir que a gente saiba qual é o indivíduo que a gente está observando. Então, o que tem a ver isso com a espécie que eu escolhi? Essa espécie, ela ocorria de 2 a 4 metros de altura. Então, eu conseguiria pegar ela facilmente com a armadilha que a gente tinha, com a rede de neblina. Se eu escolhesse outra espécie, tipo essa daqui, de cabecinha vermelha, eu acho ela muito mais bonita, mas ela ocorre a 10 metros de altura. A gente não ia conseguir pegar ele. Então, ia ser muito mais difícil. Esse aqui, da cabecinha amarela também, ele ocorre a 10 metros de altura. A maioria deles aqui ocorre em local alto. Esse aqui é muito bonitinho também, olha. Ele é o... Como é que chama? É o Irapuru estrela, que é essa manchinha amarela, branca na testa dele, parece uma estrelinha. Ele fez rinoplastia, professora. Ele é muito bonitinho. Então foi por isso que eu acabei escolhendo ele, porque tinha dinheiro para esse projeto
e porque era fácil de pegar. Só porque eu já abri a pasta aqui, deixa eu ver, tem os outros. Eu até cheguei a pegar aquele vermelhinho, olha como ele é bonitinho. Enquanto a senhora tá procurando as fotos, aquele anel lá não deixa eles mais estressados, não? Será que isso não afetaria o resultado do estudo de alguma forma ou não? É de boa? Então, depende. Quando você trabalha com hormônio de sangue, sim. Mas quando você tá trabalhando... Eu trabalhei com o hormônio que ia se depositando na pena. Vai deixando cada vez mais complexo essa história pra vocês, né? Mas o que acontece? O hormônio... Isso vale pra humano também, tá? Conforme você vai ficando estressado, o hormônio ele vai se depositando no fio de cabelo, ele se deposita na pena da ave. Então, eu arrancava algumas penas deles para poder medir o estresse da pena. Então, porque se eu tirasse sangue, eu poderia estar tendo aquele efeito do momento. Ele tá achando que eu era um predador, então ele ia ter um pico de estresse. E eu ia estar medindo o estresse que eu estava causando nele. E eu queria saber do estresse natural. Então, eu pegava a pena dele para poder saber o estresse acumulado nos últimos meses. Entendi. Tadinho do bichinho. Eu arranquei muitas peninhas deles. Mas e aí? Você sabe como é que eu cheguei nessas conclusões? Como que a gente faz para mostrar o comportamento de fato? É muito lindo falar, né, o resultado, mas como é que chega no resultado? Então, sempre que a gente vai fazer uma amostragem de comportamento, a gente precisa descrever os comportamentos dos indivíduos. E o método mais usado entre as pessoas que trabalham com comportamento, que trabalham com etologia quer dizer estudo do comportamento. Um método muito usado é a elaboração de etograma. Vocês já ouviram falar em etograma? Só a palavra, não lembro o que é. O etograma é basicamente uma lista, uma tabela que você vai fazer e você vai anotar os comportamentos dos indivíduos, tá? Então, sempre que falar etograma, você vai ter você vai estar anotando, vai estar gravando todos os comportamentos que o indivíduo realizou. Como que eu faço, então? Eu vou tentar esmiuçar o máximo que der e depois, se vocês quiserem praticar em casa, nem que seja 5 minutinhos, pegar algum animal que vocês têm na casa, se vocês quiserem fazer o etograma, tipo uma lagartixa, uma formiga, enfim, um canário, aqueles sabiás da praia que tem muito aqui também. Enfim, se depois vocês quiserem praticar só para ter uma noção como que é na prática, né, um etograma. Primeira coisa que a gente vai fazer, então, para criar esse etograma, é a gente criar algumas categorias. Isso antes mesmo de começar a amostragem, tá? O que é essa divisão em comportamento, categoria? Depois eu volto aqui. Quando a gente vai mostrar um comportamento de um animal, a gente já espera que a gente vai encontrar algumas coisas, tipo locomoção. Eu já espero que o animal vai se locomover, então eu já posso criar uma categoria. Locomoção. Aí, dentro de locomoção, aqui eu peguei um trabalho onde eu tenho um animal que ele fazia pulo, voo longo, voo curto, natação curta. Então, eu vou montar uma tabelinha onde eu tenho essas categorias, tá? Essas unidades, desculpa. Então, eu vou botar aqui o pulo, voo. Por quê? Porque eu vou precisar contabilizar quantas vezes eles fizeram esses comportamentos. Vamos dar um exemplo mais habitual para vocês. Forrageio, alimentação. Todo animal se alimenta. Então, a gente pode ter uma grande categoria no nosso etograma que é alimentação. Aí, dentro da alimentação, eu vou ter algumas subcategorias, tipo, pegando um peixe, mastigando, deglutindo, enfim. Se vocês vão pegar uma lagartixa na casa de vocês, vocês podem ter uma categoria também de locomoção. Aí você vai botar caminhando, correndo, que às vezes elas andam mais rápido, né? Se alimentando. O
que mais? O que mais que vocês botariam de categoria para uma lagartixa? Reproduzindo, talvez? Eu acho. Flertando. Flertando. O flertando pode estar dentro da categoria reprodução, né? Que dentro da reprodução pode ter o flerte, a cópula, enfim, vai ter um monte de subcategoria. Então, assim, primeira coisa quando você vai trabalhar com comportamento, é legal você ter essa subdivisão prévia para poder amostrar os comportamentos. Como é que eu vou saber o que o indivíduo faz? O ideal é, antes de você começar a trabalhar com aquela espécie, é você fazer tipo uma revisão bibliográfica, ver se já tem algum trabalho descrevendo o comportamento daquela espécie. Até porque depois, se você encontrar algum comportamento novo, você pode descrever. Então, a primeira coisa é isso, tá? Você pensar, não, eu vou ter que fazer um etograma, eu vou ter que escrever o que o bichinho faz. Quando você está mostrando o comportamento, é legal você ter um bloco de notas, um caderno. Pode ser um gravador profissional, pode ser gravador de celular. Tanto faz, tá? Mas é legal para você poder tá anotando tudo que você está observando. Quando você está mostrando, você pode até pensar, eu vou lembrar depois. Você não vai lembrar. Eu, particularmente, eu prefiro anotar no papel. Por quê? Porque depois que você grava, que assim, eu vejo tal coisa, eu já anoto no papel. Se você usa o gravador, você tem que lembrar que depois você vai ter que transcrever isso para uma planilha, para um caderno. Então, é meio que você tem 2 trabalhos, sabe? Você se grava, depois você tem que ouvir tudo que você gravou. Mas, enfim, tem gente que prefere usar gravador. Dúvidas até agora? Não. Tá. Então, aí a gente escolheu o animal que a gente quer observar. Vamos pensar que algum de vocês quer fazer um trabalho sobre isso para a minha disciplina. Alguém quer fazer um etograma das araras lá do Bosque dos Papagaios. Lá tem um monte de arara. O que é que você vai fazer? Primeira coisa é você fazer a habituação. A habituação, gente, ou aclimatação, é fazer com que o animal a ser observado, ele se acostume com você. Quando você trabalha com animal de zoológico, é um pouquinho mais fácil, porque eles já estão acostumados com visita e tal. Mas quando você vai trabalhar com animal selvagem, às vezes o animal não está acostumado com você. Então, o ideal é, antes de você começar o seu trabalho propriamente dito, é você ir para lá, começar a andar em volta na área daquele animal, para ele ver que você não vai fazer nada com ele. Por quê? Vocês querem mostrar o comportamento deles. Só que lembra, alguns animais acham que você é um predador. Então, eles podem começar a agir de um jeito estranho, eles podem estar mais estressados, eles vão fazer coisas não usuais. Então é importante que esse animal conheça você, que ele sabe que tu não vai fazer nada. Quanto tempo de habituação? Depende da espécie. Tem espécie que a gente faz habituação, fica 1 semana, fazendo com que o animal entenda que a gente não vai fazer nada. Com macaco é um pouco mais demorado. Tem gente que fica 2 meses fazendo habituação até o animal ficar tranquilo. Depende muito da espécie. Em zoológico é mais tranquilo. Então, se alguém fosse fazer, por exemplo, lá no Bosque dos Papagaios, lá passa tanta gente que os bichos nem dão bola mais se tem uma pessoa passando ou não. O que mais? Detalhar bem o comportamento. Você vai ter o seu caderninho lá. Então, você tem que ter... Coisa que eu não coloquei aqui. Tem que ter paciência. Quando você vai trabalhar com comportamento, a gente tinha o nosso próprio banquinho. A gente trabalhava, era das 8 da manhã às 5 da tarde, observando o comportamento dos passarinhos. A gente passava o dia inteiro, literalmente. Então, a gente levava um banquinho e ficava sentado lá, com binóculo, olhando tudo que o passarinho estava fazendo. É um trabalho de paciência, tem que ter paciência, tem que ter calma. No caso das aves dançarinas, você pensa que vai ficar dançando o dia inteiro, mas não. A maior parte do tempo ele fica sem fazer nada. Aí você tem que ficar lá esperando, ver quando que ele vai fazer alguma coisa. Aí você fica. Tem dias que ele não faz nada, tem dias que ele faz horrores de coisa. Então tem que ter paciência. E quando você vê algum comportamento, tem que tentar descrever bem. Tipo,
Por exemplo, vocês viram um animal comendo. Não é só escrever comeu. Tem que falar, olha, ele pegou a presa de tal jeito, aí na hora de se alimentar ele jogou a presa pra cima, pra baixo, sei lá, escambau. Detalhar bem, máximo de detalhe. O que mais que tem que fazer? Ser preciso e claro, evitar ser muito subjetivo. Tem alguns, eu não vou saber nenhum exemplo de cabeça agora, mas tem algumas coisas que quando você escreve... deixa eu pensar alguma coisa subjetiva para colocar para vocês. Eu não tô pensando em nenhuma palavra agora. Mas tem algumas palavras que você entende, mas quando o seu coleguinha vai ler, ele não entende a mesma coisa. Então, assim, tem que tentar usar palavras que são... que seriam entendidas pelos colegas de vocês. Por exemplo, se você está escrevendo lá, está observando o comportamento. Será que se tua mãe lesse a sua observação, será que ela ia pensar exatamente o que você escreveu lá? Ela vai, ele fez tal coisa. A sua mãe tem que imaginar exatamente o que você escreveu lá e não outra coisa. Então, isso que é essa subjetividade. O que mais? Evitar a interferência do observador, não fazer barulho, evitar movimento brusco. Isso é um erro clássico de quem quer observar animal na floresta. Fazer barulho, levar música, levar caixa de som, nem pensar. Ficar conversando, leva seu amiguinho e fica conversando. Por isso que quando você vai fazer trabalho de comportamento, o ideal é você fazer o trabalho sozinho. Eu não gostava de ir com ninguém pra campo, tipo, ia uma pessoa, mas ficava lá longe, porque se tem outra pessoa, uma hora ou outra você vai conversar, vai ficar desatento, então é bom não ter tanto barulho e evitar antropomorfismo, lembrar que embora tenha algumas similaridades entre o comportamento da ave e do humano, ele não é um humano. Tipo, você vai fazer lá seu etograma e não pode escrever, ele dançou tipo um tiktoker. Nossa, perfeito. Aí a gente tem antropomorfismo e subjetividade. O que é dançar tipo um tiktoker? Você tem que dizer, ele levantou a asinha, ele balançou, ele foi pra trás, pra frente. Mas não usar... ele sorriu. Sabe que tem gente que faz isso? O passarinho sorriu. O passarinho sorriu, perfeito. Ótimo exemplo. O passarinho não sorri. Ótimo exemplo. Então, evitar essas coisas. Dúvidas? Eu tenho. Em relação à espécie que a senhora estudou, na habituação, a senhora que deve conhecer um monte de cientista aí de outros passarinhos, o deles demorou mais e a sua era mais estressada para poder aclimatar? Como é que foi? Então, em média, foi o mesmo tempo. O que a gente usa muito, assim, como esses animais eles são muito sensíveis, inclusive a barulho, na hora de fazer a habituação, a gente tenta ir lá e, de todo modo, ser o mais... causar o menos de caos possível. Então, é por isso que tanto biólogo anda de verde para ir pro mato, é para ir meio camuflado, sabe? Aquelas roupas de quartel mesmo, uma roupa de camuflagem, que aí os animais talvez não vão te ver tão bem. Quando vai fazer essa habituação, é importante não usar perfume muito doce. Por quê? Porque às vezes o passarinho não vai se incomodar com o seu cheiro, mas você vai atrair abelha. Então, rola isso. Isso foi muito específico. Não, é que eu nunca passei por isso, mas isso é um exemplo clássico, gente. Isso é uma coisa que a gente escuta muito. Isso é uma coisa que a gente escuta muito. Até eu fiz uma trilha recentemente e a pessoa falou isso, que alguém foi pra campo e tava com um perfume tão doce que atraiu as abelhas. Isso acontece muito. Principalmente quem tá chegando na Amazônia, assim. Vai fazer campo, não coloca perfume doce. Então, assim, se tu vai lá quietinho, camuflado, sem fazer barulho, a habituação ela costuma ser rápida.
Agora, se você vai lá gerando caos, aí a habituação demora mais. Professora, Oi. e a senhora ficava mais ou menos quanto tempo olhando eles para analisar? E o que a senhora fazia quando ficava ociosa? Tipo, cansei. E aí a senhora fazia o quê? Já que não podia conversar, a senhora ia sozinha? Então, eu usava... Na época eu não usava exatamente o Pomodoro, eu fazia meio que adaptações do Pomodoro sem saber. A cada 1 hora eu fazia um intervalinho, aí eu ia caminhar, espichar a perna. Então a cada 1 hora a gente fazia um intervalinho para poder... Aí na hora do almoço a gente parava uma meia hora também, aí conversava, relaxava e depois voltava. Ainda é cansativo do mesmo jeito. É muito cansativo, assim. Chega no final do dia, é engraçado que quando você trabalha com comportamento, eu ficava muito tempo sentada. Quando o bicho se mexia, eu seguia ele, mas eu levava meu banquinho junto. Então eu ficava basicamente sentada olhando pra cima o dia inteiro. Eu ficava com muita dor no pescoço. Observar dá muita dor no pescoço, porque você tem que ficar olhando pra cima. Às vezes você fica com dor nos olhos, né? Porque tem que ficar forçando os olhos, ajustando o binóculo e tal. E você tem um cansaço mental muito grande, porque você tem que estar muito concentrado. Então é engraçado que você não está lendo, você não está fazendo exercício físico, mas parece que você malhou o dia inteiro, que você fez exercício o dia inteiro, estudou o dia inteiro, porque cansa. Então, quem é ansioso tá lascado, né? Tá mesmo. Assim, como tu vai observar vai depender muito da espécie que você tá trabalhando. Então, assim, existem métodos e métodos. Por exemplo, para trabalhar com macaco. Como eu trabalhei com passarinho, eu tive que usar esse método que eu ficava observando eles o dia inteiro. Mas eu vou até falar para vocês agora que dependendo da espécie, não faz sentido você observar o bicho continuamente o dia inteiro. Existem alguns métodos que a gente costuma usar para mostrar um comportamento, dependendo da espécie, né? Um clássico é ad libitum. Ad libitum, gente, quer dizer tudo, todo. Para mim, esse é o pior método de se usar. Na graduação eu não sabia, eu usava muito esse método, mas eu não recomendo que ninguém faça trabalho de ad libitum, porque o ad libitum, como o nome está dizendo, quer dizer tudo. Então, quando você tem, por exemplo, esse macaquinho, esse bugio. Esse aqui é o... eu esqueci o nome do gênero do macaco. É o Maconelli. Como é que é o gênero do bugio? Gente, eu esqueci. Aloata. Aloatine. Aloata. Esse negócio aí. Aloata. Aloata Maconelli, esse aqui. É o que tem aqui em Roraima. Quando você usa um ad libitum, por exemplo, para mostrar um macaco, aqui eu tenho o macaco e seu filhinho. Você tem que anotar tudo que ele tá fazendo. Então, ele pulou no galho, ele se coçou. E aí tem que anotar dos dois, da mãe, do filho e da mãe ou do pai. Eu não consigo identificar o sexo desse indivíduo. Mas você tem que anotar tudo dos dois indivíduos. Então, existe um método para isso que é o ad libitum. Você vai anotar tudo de todos os indivíduos. Esse método é difícil justamente por isso. É muito difícil você conseguir acompanhar mais de um indivíduo ao mesmo tempo, anotar tudo que eles estão fazendo. Em geral, a gente usa mais o animal focal. Animal focal quer dizer que você foca em um indivíduo. Foi inclusive esse método que eu usei no meu mestrado. Eu focava em um passarinho por vez. Se tivesse 5 passarinhos lá, não tem problema, eu ia olhar um passarinho por vez. Eu poderia usar um animal focal para mostrar um macaco, por exemplo. Então eu poderia focar ou na mãe ou no pai, ou no filho. Aí eu focaria em um dos dois. Uma coisa legal do animal focal é que no caso do animal focal, você não precisa mostrar todos os comportamentos. Você pode ter um comportamento de interesse, tá? Então, eu não estou interessada em saber da dieta deles. Eu quero saber só do comportamento vocal. Eu quero saber só quando que eles vão cantar. Será que o bugio canta mais de manhã, canta mais de tarde? Então, no animal focal, você pode escolher, tipo, o que você quer mostrar.
No caso do meu trabalho, eu usava animal focal com ênfase em comportamento reprodutivo. Então eu só anotava, tipo, se o passarinho estava dançando ou não, se ele estava cantando ou não, e estava interagindo socialmente. Era o meu interesse. É diferente do ad libitum, que você tem que anotar tudo. Vamos pensar aqui, eu estou usando o ad libitum para esse macaco. Se ele coçou a cabeça, eu tenho que escrever lá, e ele coçou a cabeça. Se eu estou interessada só no comportamento vocal, e eu estou observando esse macaco grande aqui, e o pequenininho coça a cabeça, foda-se. Eu não quero saber o comportamento dele agora, eu estou focada no grande. Se o grande coça a cabeça, também não me importa, porque eu quero saber da vocalização dele. Então, assim, o animal focal ele é um método muito legal. Para mim, ele é um dos melhores métodos para animais ativos, porque você foca em um indivíduo por vez e você pode escolher os comportamentos que você quer mostrar. Isso para animais ativos, para animais que se mexem. No caso de macaco, lembra que no começo eu falei que eu queria trabalhar com macaco quando era criança? Gente, macaco, é terrível trabalhar com macaco, gente. Eles andam muito. Vocês conheceram a Tainara Sobrosa? Sim, eu lembro. Eu até esqueci o nome do macaquinho que ela trabalha. Sauim, eu acho. Sauim. Tainara, ela fez graduação comigo, fez mestrado, fez doutorado. Gente, trabalhar com aqueles macacos dela lá não é de Deus, gente. Eu não vou lembrar se foi no mestrado ou no doutorado, se foi nos dois juntos, mas eu sei que ela andou mais de 500 quilômetros. No final do trabalho dela, ela mediu. Por quê? O macaco anda muito. E ela ia andando atrás deles. Então, tinha dias que ela andava 10 quilômetros. Tinha dias que ela andava 15. Tinha dias que ela andava 7. Então, tem que caminhar muito. Exercita, professora. Exercita e estuda ao mesmo tempo. Eu sou sedentária. Eu gosto de passarinho que seja territorialista. Aliás, esse passarinho que eu estudei, gente, eu só ficava sentada porque ele era territorialista. Ele ficava só num local. Então tem isso também. Quando você vai mostrar um comportamento, você tem que saber se o bicho ele é territorialista, se ele fica num local ou se ele anda muito. Macaco anda pra caramba. Anda muito. Ele vai pra ladeira. Aí você tem que ir pra ladeira atrás dos macacos. E assim, ó, no caso de passarinho quando tá chovendo, ele não faz nada. Ele fica em repouso. Então você não precisa se preocupar em mostrar ele, né, em dia de chuva. Macaco não. Macaco é bicho doido. Ele anda na chuva mesmo. Então tá chovendo, você tem que seguir o macaco. Nossa. Eu tô enviesando vocês, mas só pra vocês saberem qual é a realidade de trabalhar com esses bichos. Eles são muito lindinhos, mas há muito trabalho trabalhar com eles. Enfim, o ad libitum e o animal focal é quando você tem um bicho mais ativo. Só que às vezes o bicho não é ativo. Vocês imaginam usar um animal focal desse com um jacaré? Eu ia ter medo de ele pegar a minha mão. Meu sonho, professora, eu quero. Eles são mansinhos, gente. Com essa cara aí, professora, pelo amor de Deus, desculpa. Vocês já viram jacaré de perto, assim, jacaré solto? Não, só um filhotinho bem pequenininho, tamanho da minha mão, desse tamanho aí. Não, mas jacaré, ele é manso. Ele é, tipo, ele vai atacar se você atacar ele, mas senão... Eu já tive a oportunidade de ver lá no Mato Grosso do Sul, em diferentes locais, e eles não estavam nem aí pra gente. O que acontece no caso de jacaré? A gente, inclusive, foi numa disciplina da graduação que um professor nosso levou a gente lá pro Pantanal. A gente foi de ônibus na época, 24 horas de ônibus até o Pantanal. E aí a gente chegou a observar o comportamento de jacaré. É doido que o jacaré ele não se move. Então, assim, às vezes eles param, por exemplo, num rio, abre a boca e fica esperando os peixes pularem na boca dele, sabe? Não faz sentido você usar, por exemplo, um animal focal, o ad libitum, para esse bicho. Você ficar parado esperando ele se comportar, fazer algum comportamento. A maior parte do tempo vai estar lá, repouso, 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 repouso. Então, assim, no caso dessas espécies, como o jacaré, como tartaruga também, que é um bicho mais lento, usa-se muito um método chamado de varredura ou scan.
Nesse caso, gente, vocês determinam a cada quanto tempo vocês querem olhar o que o animal está fazendo. Quem trabalha com jacaré geralmente olha o que o jacaré está fazendo de meia em meia hora ou uma em uma hora. Então você vai lá, é como se fizesse uma fotografia do momento. Então você vai lá, observa o que o jacaré está fazendo, anota, olha, está fazendo tal coisa. Aí vai fazer tuas coisas. Aí sim, tu pode conversar com teu amigo, longe do jacaré, de preferência. Aí depois de meia hora você volta. Agora ele tá fazendo tal coisa. Esse método se chama varredura. Ele é muito usado para animais lentos, animais que o comportamento não muda tanto ao longo dos minutos, dos dias. Deixa eu ver aqui. E o último método se chama amostragem de comportamento. O amostragem de comportamento ele é muito parecido com o animal focal. Qual é a diferença dele para o animal focal? O amostragem de comportamento, você vai escolher um comportamento que você quer registrar, mas você pode registrar em grupo. Por exemplo, vários canários cantando. Eu estou anotando ao mesmo tempo vários canarinhos cantando. Aí eu vou anotando a vocalização deles. Por hora, eu estou explicando esses métodos mais a nível de curiosidade. Quando vocês forem amostrar, o ideal é vocês anotarem o que vocês conseguirem para ganhar prática, né? Só faltou eu falar do tempo, como que a gente mede, tá? Então, assim, eu tô falando que você vai ficar mostrando, mas você pode medir, por exemplo, a duração de um evento. Tipo, por quanto tempo ele ficou cantando? Ou você quer botar se ele cantou ou não? Então, você pode medir isso, sabe? Você pode ficar sentado lá por 5 minutos. Ele cantou em 5 minutos? Não, 0. Ou quantas vezes ele cantou? Ele cantou tantas vezes. Ou por quantos minutos ele cantou? Aí você anota aí. São as medidas que a gente costuma tirar. Quando eu fui para campo, a gente fazia uma planilha mais ou menos. A gente já levava a planilha pronta. Então eu botava aqui, por exemplo, 14:2. Eu observei perseguição, observei fuga, teve confronto, alguma coisa do gênero? Não, eu deixo tudo em branco. Às 2:04, teve alguma coisa? Você precisa levar uma planilha assim? Não precisa. Mas aí, para não precisar ficar anotando, não teve nada, eu já levava a planilha pronta. E aí eu só ia marcando 0 ou 1, ou botando os palitinhos. O que vocês acharam? Difícil? Fácil? Eu achei bem difícil. Muito. É trabalhoso. Então, assim, é legal a gente ver o documentário pronto, né? Ou falando, o passarinho canta, vai acontecer tal coisa. Mas é legal vocês saberem também o que tem por trás. Então, saber que quando vocês veem um documentário, por exemplo, esses documentários da BBC, pode ter certeza que teve muito tempo de observação. O câmera lá teve que ficar horas filmando. Então, só para vocês terem essa noção. Perguntas? Eu tenho. Professora, e quais são os principais erros de principiante nesse tipo de trabalho? Tipo, eu acabei de começar a trabalhar com isso, aí é pro TCC, aí vai chegar um profissional nisso e pega e fala, tu errou nisso aqui, nisso aqui, nisso aqui, nisso aqui. Quais são esses principais erros? Eu acho que o principal erro que a gente comete é engraçado que já cai no delineamento, cai o que vocês estudaram lá em projeto de pesquisa. Às vezes você não sabe exatamente o que você quer fazer. Então rola muito de você ir para campo. Eu cometi esse erro também. Eu não sabia o que eu queria quando eu fui para campo. Então eu ia para campo. E aí quando você vai para campo e você não sabe exatamente o que você quer, às vezes você esquece de anotar alguma coisa importante. Então, assim, primeira coisa assim que tem que cuidar e que rola muito erro sobre isso é o que você quer, por que você está querendo fazer aquele trabalho de campo? O que você quer coletar? O que mais? Eu acho que todos os erros são derivados dessa falta de planejamento, sabe? Então, não se planejar direito, às vezes não estudar espécie.
Tipo, vai ter espécie que não tem nada descrito, mas hoje, para a maioria das espécies, com certeza você já vai ter alguns comportamentos descritos. Então, ir observar a espécie, mas já sabendo o que se sabe sobre ela. Entendi. Então não pode chegar empurrando com a barriga, vou só ver o comportamento. Não, tem que... Isso. Tipo, se alguém quisesse observar, por exemplo, as araras no bosque dos papagaios. Não é só chegar lá, vou ver aqui o que a arara tá fazendo. Você tem que estudar antes, ver o que a arara costuma fazer, o que ela faz, o que ela não faz. Então foi até assim que a gente descreveu, um trabalhinho que a gente fez na graduação, que a gente descreveu um comportamento que... Na época da graduação, a gente já percebeu que era um comportamento novo, porque a gente tinha estudado o comportamento de um beija-flor e a gente começou a falar, olha, isso aqui não se sabe. Então, a gente conseguiu, inclusive, fazer uma notinha depois sobre isso, porque a gente conseguiu perceber uma coisa que ninguém tinha descrito, mas para isso tem que estudar. Entendi, obrigada. Eu acho que a Andrina quer falar, que eu atrapalhei ela sem querer. Não, tá tranquilo. Professora, na realidade, eu ia comentar que eu acho que eu já faço esse tipo de observação. Não é sempre, mas eu faço. Porque, por exemplo, eu tenho algumas frutas aqui no meu quintal. Então, por exemplo, eu tenho pé de jaca. Então, eu vejo que tem muita tendência, tem muitos passarinhos exatamente por causa da fruta, né? Então, eles têm muito a comer, né? E não só aqui, como também na casa dos vizinhos e assim, né? E eu costumo muito observar às vezes. Então, eu venho um bloco de fora da minha casa bem cedinho, quando eu acordo. E eu fico reparando que fica muitos canarinhos, né? Aqui próximo, né? E às vezes eu fico 1 hora, 2 horas ali na frente da minha casa. Eu fico reparando, né? O que eles fazem. Sim. Pensando em grupo. Tá com filhote, se não tá com filhote. Então, eu acho que é meio que já faço isso. E é engraçado porque eu gosto de ver, né? Não só canarinhos, né? Mas também tem outras espécies, só que eu não consigo dizer quais, né? Porque Sim. sou expert, né? Então, assim, eu sempre fico, nossa, olha que legal. E às vezes eu sento com a minha irmã, né? E eu fico falando pra ela, olha, tem tal espécie aqui, olha que legal, olha o que ele tá fazendo. Então, eu acho que se eu fosse trabalhar com pássaros, né? Assim dizer, eu acho que eu não teria tanto, assim, essa dificuldade não, porque eu acho que é uma coisa que eu já faço, né? Então, eu acho que nem a companheira falou, né? Deve ser cansativo. Olha, depende. Se for uma coisa que você gosta, né, de estar observando, então acho que não teria problema. Mas, por exemplo, se você for olhar passarinho, mas você não gosta de estar olhando passarinho, eu acho que realmente, né, acho que isso pesa um pouco, né, de você Sim, pensar, com certeza. Por exemplo, a senhora falou que a senhora ficava em torno de 1 hora, né, olhando, observando, e depois a senhora descansava. Então, para mim, que já faço isso às vezes, eu acho que não teria nenhum problema, né? Sim. Por exemplo, eu ficar em casa, olhando, ou no local que eu vá fazer, né? Por exemplo, se eu for fazer mesmo, provavelmente para pássaros, né? E ficar observando, né? Porque eu acho lindo, eu acho maravilhoso, sabe? Eu acho que eu tenho isso. Tu tem o feeling, então, pra trabalhar com comportamento. Porque, assim, realmente não é todo mundo que gosta. Você tem que ter paciência. Paciência. Na realidade, eu sou uma amante dos bichinhos, né? Então, por exemplo, e vários de estimação, né? Alguns inusitados. Sim, alguns inusitados. Mas normalmente me perguntam, tu tinha isso mesmo? Eu tinha na minha casa, né? Mas, porque se eu tive que me desfazer de vários, né? Doar, enfim. Mas tem que ter dedicação, né? Pra isso. Senão você acaba não conseguindo, né? As informações e tudo mais. Então, professora, só acho que eu tô indo meio que pra esse lado aí, né? De comportamento, observar. Vamos ver aí se realmente é o que eu vou querer, né? Quem sabe? Legal. Você conhece o Joseph? Não, professora. Acredito que não. Normalmente eu tenho dificuldade em reconhecer as pessoas pelo nome, né? Quando associar um nome composto, aí eu já... Mas acredito que não conheço. Eu tô falando do Joseph porque ele é da biologia, ele tá trabalhando com comportamento. Comportamento e outras coisas de ecologia eu não vou saber qual é o papagaio que ele tá estudando agora. Eu não lembro nem se é um papagaio ou se é um periquito. Mas é um psitacídeo, tá? O psitacídeo é o grupo dos papagaios e periquitos. Ele tá mostrando o comportamento de um grupo desses psitacídeos aqui em Boa Vista. Então, ele é orientado do professor Waldner. E dependendo, se tu tiver interesse, tu inclusive poderia trocar uma ideia com o Joseph, porque ele tá na graduação também, ver quais foram as dificuldades dele.
Quem mais? Bom, se realmente for isso, né, professora, talvez. Primeiro eu vou verificar, né? Como você falou, a gente tem que dar uma olhada direitinho pra ver se é isso mesmo. Se for realmente que eu tô querendo, né? Eu vou procurar ele por aí e verificar realmente se ele pode dar ajuda, né? Porque, como você falou, ele já meio que trabalha, né, com essa área. Então, acho que seria até mais fácil mesmo, né? Por exemplo, encontrar alguém que tenha um pouco mais de conhecimento e a gente trocar ideias. E caso você queira mesmo trabalhar com isso, eu tenho todo o material para trabalhar com o comportamento e a gente poderia acertar coisas depois, acertar detalhes. Quem mais? Vocês têm mais dúvidas? Seguinte, então hoje é segunda. Quinta-feira Quinta-feira a gente não vai ter convidados. Quinta-feira eu vou tirar para conversar com vocês sobre o projeto, porque vocês têm que entregar um projeto começo de março. Então eu vou conversar com vocês sobre ideias, eu vou trazer algumas perguntas. Então, caso alguém queira adotar alguma pergunta que eu for trazer para aula, fiquem à vontade. E aí na semana que vem a gente volta com os convidados para falar de peixe. Vou tentar ver alguém para falar de etno, ver se eu acho alguém da parte marinha para conversar com vocês. Tá certo, gente? Tá bom, Tá certo, Tá certo, professora.